Beleza, boa noite, pessoal. Para quem está chegando agora, para quem já estava aí, eu já estava conversando com o pessoal na sala. Bem-vindos nessa. Hoje é terça-feira, né? Até eu estou perdido. Nessa terça-feira pós-feriado, né? É tão gostoso ter feriado na segunda-feira, né? Melhor que feriado na segunda é feriado na segunda e feriado na sexta-feira anterior, né? Daí fica um feriado gostoso, né? Mas essas coisas só acontecem no Brasil também, né? Nós que temos feriado, né? Aliás, estão querendo institucional o feriado, né? Institucionalizar o feriado, né? Tipo assim, fica em casa, feriado constante, né? Daí, sei lá, né? Sei lá o que vai acontecer depois, mas beleza. Então eu vou compartilhar aqui o nosso PowerPoint para a gente já começar a aula de hoje. Apresentar uma janela PowerPoint. Tá. Então tá aí. Só queria ter certeza que vocês estão vendo aí o PowerPoint. Alguém pode me ajudar aí com a. Estamos vendo. Beleza, então vamos lá, vamos dar sequência aí. Hoje a gente vai falar de uma coisa que talvez, né, ajude bastante vocês no projeto que vocês vão entregar para mim, né? Então, hoje a gente vai falar de simbologia. Né? Primeira coisa que, quando a gente vai falar de simbologia, é entender o porquê, né, desse troço. Por que a gente tem que fazer as coisas usando símbolos? Né? Porque é o seguinte, desde a Idade Média, né, a gente transmite conhecimento através de símbolos, né? Inclusive, a escrita nada mais é do que a utilização de símbolos para expressar uma coisa que a gente quer transmitir para outro, né? Então, qualquer área de atuação que a gente for trabalhar, por exemplo, se a gente for, imagina, a gente vai aprender a dirigir, a gente tem que conhecer as placas de trânsito. O que são as placas de trânsito? São símbolos que significam coisas para a gente, tá? Quando você vai fazer uma planta civil, né, no CAD, né, você vai usar símbolos, na realidade. Né? Você vai usar símbolos para janelas, símbolos para as paredes, símbolos que representam, por exemplo, escada, né? Símbolos que representam cotas, né? Tamanhos, né? As cotas nada mais são do que símbolos, setinhas, que significam o tamanho das coisas, né? Para você saber as dimensões e tal. E por que os símbolos são diferentes? Bom, cada área de atuação tem os símbolos próprios. Tá? No caso da eletricidade, das instalações elétricas, a gente também tem símbolos. E os símbolos das instalações elétricas, eles são definidos por norma, tá? E eles servem exatamente para que uma pessoa que não conheça o projeto propriamente dito, né, uma pessoa que vá instalar a, as coisas na residência que você projetou, tá? Ela vai receber essa folha, né, com esses símbolos, tá? E em princípio, o mínimo que a gente espera é que as pessoas que vão fazer as instalações elétricas conheçam, né, os símbolos utilizados para fazer as instalações corretamente. Tá? E no nosso caso de engenharia civil, por que a gente vai aprender símbolos, simbologia de projeto, elétrico, né, principalmente?
tá? Porque se você não foi o projetista, tá? Você tem que, no mínimo, pegar uma planta, e essa é a maior proposta que a gente tem aqui na engenharia civil, é exatamente isso, é fazer com que vocês tenham condições de pegar uma planta, se não projetar, pelo menos pegar uma planta elétrica e entender o que está acontecendo ali. Né? Saber, por exemplo, que tem uma tomada que tem 3 interruptores que vai ficar do lado da porta, porque você vai acender a lâmpada do teto e as 2 lâmpadas indiretas de parede, as arandelas, por exemplo. Tá? E são individuais. Tá? Ou mais, né, que esse interruptor está conectado a um outro interruptor, tá? Através de uma ligação especial, que você pode acender e desligar as lâmpadas independentemente de qualquer um dos interruptores. Né? Ou, obviamente, não deve acontecer, mas pode ser, e a gente já viu que no corredor da casa de alguém é assim. Alguém até falou, né, aqui. Não, para eu acender a luz do corredor, eu tenho que andar até o fim dele e acender lá perto da porta do quarto. Né? Então, veja bem, foi um projeto que não foi muito bem feito, né? Por quê? Porque se tiver de noite, tá? E você quer acender a luz do corredor exatamente para não cair, né? Então você tem que andar no corredor escuro, cheio de fantasma, até lá na outra porta, para você acender a luz do corredor, mas daí você já passou o corredor. Né? Então, prevendo esses possíveis erros, lapsos, vamos dizer assim, de projeto, o engenheiro civil ele tem que ter condição de analisar a planta e entender a simbologia, exatamente para, no mínimo, discutir com o engenheiro eletricista o porquê que ele decidiu aquilo daquele jeito. Tá? E mais, nós também temos, como engenheiros civis, temos a responsabilidade e a autoridade outorgada para que a gente consiga fazer um projeto de, de instalação elétrica. Alguém pode perguntar, bom, beleza, eu trabalho com AutoCAD, César, e no AutoCAD eu tenho já algumas bibliotecas de símbolos, tá, que são próprios já do AutoCAD, né, já são os RISPs, as bibliotecas que os caras fazem, que daí eu já consigo trazer os objetos para dentro do meu desenho e eu posso fazer um layer de elétrica e fazer e projetar. Ah, legal, você pode projetar, tá? Só que nós sabemos, por hora, que o simples fato de você saber dispor esses interruptores, essas tomadas de uso geral, essas lâmpadas, tá? Você saber dispor dentro de uma planta física, tá? Isso não é o projeto, né? O projeto é você saber somar, saber gerar demanda, saber analisar se aquela iluminação que você está projetando para aquele ambiente atende à necessidade específica daquele ambiente. Tá? Então, para isso, a gente tem que ter alguns conhecimentos a mais. Tá? Por exemplo, você como engenheiro, você pode fazer uma casa de 2 pisos com loft, chique, né? Aquele negócio lá. Loft que chama, né? Que você fica no segundo andar. De repente você faz uma janela de vidro, uma parede de vidro de 6 metros de altura, para fazer uma iluminação natural naquele ambiente durante o dia. Tá? E só que quando você faz isso, você tem que lembrar também que está entrando energia luminosa, luz do sol, portanto, aquele ambiente vai ficar quente, certo? Então, se aquele ambiente vai ficar quente, você também tem que projetar um condicionamento de ar para aquele ambiente, tá?
E isso tem que estar no projeto elétrico. Tá? Então, existe uma interação muito grande entre a parte elétrica e a parte civil da casa, da residência. E é por isso que a gente tem que aprender isso na matéria. Né? A gente tem algumas matérias aqui no curso para tentar ajudar vocês a entenderem isso. Tá. Alguns outros podem até dizer assim também. Mas a gente vai aprender tudo, né? A gente vai sair daqui sabendo fazer um projeto elétrico. Então, na realidade, se contar com a ementa básica da matéria, em princípio, sim. Só que a gente não vai ter tempo, a gente não tem tempo para treinar tudo. Por exemplo, a gente viu na aula passada chave seccionadora, né? Disjuntor diferencial residual. Tá? E bom, a Carol, gente, por gentileza, a Carol está perguntando se está travando para todo mundo aí a aula, porque para ela tá, ela disse que está bastante lá. Para mim tá liso. Tá Não, normal. Carol, sinto muito, filha, mas eu acho que é tua internet, tá? Tenta sair e entrar de novo, mas é assim, a aula vai ficar gravada também, tá? E a gravação não trava, tá? Daí se você rever no canal lá, espero eu que esteja tudo certinho. Talvez o áudio esteja um pouquinho desincronizado, né? Mas aí é o de menos, dá para perceber, dá para entender a aula. Bom, de qualquer maneira, então, que eu estava falando, né, a gente pode perguntar, poxa, mas eu vou sair sabendo tudo de eletricidade, de instalação predial? Não, você não vai sair sabendo tudo. Tá? Por exemplo, essa parte de iluminação que eu falei, a gente vai ter uma base muito superficial de luminotécnica, né? Mas o suficiente para que você saiba que cada ambiente de uma residência tem uma quantidade de luz necessária. Tá? Que se você estiver fazendo um projeto de um escritório, a necessidade de luz daquele escritório é diferente da necessidade da luz de um quarto de dormir. Tá? Que se você for fazer um galpão que, em princípio, vai funcionar como sala de aula, tá? A necessidade de iluminação de uma sala de aula é diferente da necessidade de iluminação de um salão de festas. Tá? E você vai ver que, muito embora ninguém pensa nisso, pouquíssimas pessoas, até engenheiros renomados às vezes, tá? Não se dão conta para fazer. O cara olha, o eletricista olha e diz aonde que ele vai instalar a lâmpada. A gente sabe que não é a melhor maneira de se fazer as coisas, tá? Então, mas começa com o quê? Começa com simbologia, tá? Então a gente vai, eu tenho aqui um paperzinho, né? Que eu vou passar, obviamente, para vocês, com a simbologia, e a gente vai entender que simbologia é definida por norma, tá? E as normas mudam, portanto, a simbologia também muda com o passar do tempo, tá? Então é assim, quando você for fazer um projeto para apresentar em qualquer unidade de análise da CPFL, Electro, sei lá qual for, tá? Geralmente eles vão utilizar a última revisão da norma para verificar se a simbologia está válida ou não. Por quê? Porque se não tiver, ele vai retornar a planta para você e vai pedir alterações. Só que a companhia de energia elétrica, ela não vai retornar a planta para você e vai pedir para você fazer alteração em tal símbolo, porque eles estão errados. Tá? Geralmente ele retorna a planta para você e diz assim, ó, tá não conforme.
Eu não aceitei, não está conforme norma, tá? E daí você que tem que correr atrás para saber o que o cara da companhia de energia, por que ele não aprovou o teu projeto, sendo que você fez lá no AutoCAD, bonitinho, com um lispzinho, que o seu patrão disponibilizou para você, você pagou uma nota daquele plugin do AutoCAD para fazer o projeto de energia elétrica e o cara do CPFL não aceitou. Tá? Por quê? Porque talvez o plugin que você comprou do Paraguai. E a CPFL não é paraguaia, entendeu? E eles vão exigir a norma brasileira, a BNT. Tá? Bom, só para vocês entenderem o porquê que a gente vai ver isso daqui e o porquê que a gente vai, o porquê que a gente precisa estudar, tá? Então, para que haja o perfeito entrosamento, né, nos profissionais envolvidos, o eletricista, o, o engenheiro civil, tá? Essa coisa aí que dava muito problema, muito mais do que dá hoje, tá? Adotou-se uma simbologia padronizada. Tá? E eu vou passar para vocês a simbologia padronizada, tá? De acordo com a NBR 5444. Tá? E eu estou fazendo aqui estou criando o slide agora para vocês, tá? Que o slide também é uma fonte de consulta, pelo menos para satisfazer o nosso quesito com relação à prova, né? Mas vocês sabem muito bem nessa altura do campeonato que a minha preocupação não é prova, a minha preocupação é que vocês aprendam. Tá? Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Tá? Vamos lá. Existem dois tipos de esquemas, tá? Ou esquemáticos, que a gente fala, né? Os multifilares e os unifilares. Tá? Vamos ver qual que é essa diferença aí, para a gente entender qual é a definição da norma. Tá. Os símbolos dos esquemas multifilares são utilizados somente para a representação de esquemas elementares para demonstração ou experiências em laboratório. Tá? A gente vai ver uma série de símbolos aqui, e os símbolos que estão assinalados nas figuras que eu for passar para vocês, tá, com asterisco, foram acrescentados pelos autores do paper, que não é o Cotrim, tá? Deixa eu ver aqui quem são os autores para... Cadê o nome do mancebo aqui? Tá. O pior é que não tem aqui não tem o nome dos mancebos aqui. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Eles foram acrescentados pelos autores, né, de quem fez o paper aqui que eu estou pegando como referência hoje, tá? Como sugestão na elaboração de desenhos e projetos elétricos. Por quê? Porque como tem 2, 3 símbolos diferentes que querem dizer a mesma coisa, tá? Esses autores, né, desse paper aqui, provavelmente eles trabalham com aprovação de plantas, né? Então eles já até sugerem os que são mais usados no país, tá? E esse paper aqui eu tirei aqui da CPFL, portanto deve ser o pessoal da CPFL que fez, tá? Então vamos entender aqui como que o negócio funciona.
Vou dar um exemplo bem simplesinho, né? Vamos começar com as coisas bem simples para não complicar a vida da gente, pelo menos na parte do entendimento, né? Olha só, quando você vai fazer o projeto, né, de uma residência, tá? Então, obviamente, você vai colocar assim, ó, uma casa bem simples, né? Tem sala, aqui não tem nada, né? É a sala, o corredor e a cozinha, a geladeira, chuveiro, ou seja, o cara dorme na sala, pelo jeito, mas ele tem o toca-discos, né? Isso é importante, dá uma olhada. Projetão esse, né? Tá? O problema todo é que quando você faz o projeto civil, todo mundo, vocês já sabem como fazer. As portas, né? Na realidade, esse é um projeto bem simples ainda, não tem nem aquele pontilhadinho, assim, que geralmente o pessoal coloca no CAD, né? Para você saber como que faz e tal. O fato é que existem alguns símbolos que não dá para a gente ver aqui, ó. Eu estou tentando dar um zoom, mas a figura está péssima, tá? Mas existem alguns símbolos, por exemplo, que definem lâmpadas, tá? Esses símbolos definem tomadas, tá? E tem símbolos que definem interruptores, tá? E é isso que a gente tem que entender, tá? Por quê? Porque é o seguinte, dependendo do símbolo que você usa, tá? Você já define pelo próprio símbolo qual é a altura padrão que esse tipo de instalação vai ter em referência ao solo. E a norma é muito clara, ela diz assim, olha, se você vai fazer uma tomada de uso geral, tá? Ela tem que ficar, por exemplo, a 30 centímetros do nível de piso, tá? Então, se a norma diz isso, obviamente tem um símbolo para esse tipo de tomada. Só que existem tomadas que ficam a 1,10 m, mais ou menos, que são tomadas que ficam em bancadas. Então tem um outro símbolo para esse tipo de tomada. As tomadas que ficam nos chuveiros, no banheiro, por exemplo, já são tomadas que ficam, se o pé direito nas residências, o pé direito está em torno de 2,90 a 3,10, eu não sei qual que é o mínimo, tá? Acho que apartamento os caras deixam fazer até 2,60, 2,70 para economizar material, né? Daí, quando eu entro dentro, o chifre não deixa entrar no apartamento, né? Fica doendo, tem que ficar abaixado, né? Eu, que sou baixinho, imagina quem é alto, né? Por quê? Porque vocês sabem, né, que um ambiente cujo pé direito é alto dá uma impressão de imponência, né? Mas beleza, então, mas a tomada do chuveiro, ela tem uma altura padrão também, que deve ser mais ou menos na altura da porta, que é 2,20 m, mais ou menos, né? 2,10 m. Tá? Ou seja, existem padrões e a gente vai ver esses padrões. Tá? Então, no projeto que vocês forem fazer para me entregar, tá? E vocês já devem, obviamente, estar trabalhando nele, né? Para ficar um negócio bonitinho. Tá? O que um avaliador avaliaria num projeto elétrico? Não só a distribuição, tá? Coerente, tá? das tomadas. Por exemplo, ó, esse S aqui, ó, tá? É de switch, tá? Que era um símbolo utilizado para interruptor. Então é assim, ó, você entra no banheiro, você tem interruptor logo à tua esquerda, tá? À tua direita, no caso. Tá? Poxa, se você faz uma entrada no banheiro e não tem um interruptor para você ligar e desligar a luz do banheiro, é uma falha de projeto. Então, um pontinho a menos, né? Tá?
Por exemplo, aqui ó, tem um switch aqui. É que não, esse desenho está péssimo, né? Mas não tem nem a porta de entrada, não sei nem por onde entra. Deve entrar. O cara entra pela janela aqui principal, né? Ele pula aqui, então tá errado, né? Ele tem que atravessar a sala para acender a lâmpada, e se for de noite. Então, se a entrada é pela janela, teria que ter um interruptor desse lado ou desse lado. Tá? Então, é isso que o avaliador, né, no caso de projeto, vê. Tá? E no caso da concessionária, ela não vai fazer análise nesse nível para você. Tá? Ela não vai avaliar isso. Ela não vai reprovar ou aprovar o projeto em relação a esse tipo de distribuição. Quem vai aprovar ou reprovar o seu projeto, tá? É o teu cliente, depois de um ano que está morando na casa, vai falar mal de você pro vizinho, que está precisando de um engenheiro, tá? E ele vai, com certeza, vai falar, cara, ó, eu conheço um cara, ele fez a minha planta aqui, mas é assim, ó, eu não recomendo, não. E fala mal ainda, né? Então, daí é questão do empreendedorismo. Vamos ver os símbolos e a gente vai discutindo com o tempo. Tá? Eu acho que seria até interessante. Eu vou copiar isso daqui para dentro do PowerPoint. Tá? Vamos lá. Com relação a dutos. Tá? Tá. Bom, a gente viu que o multifilar são utilizados somente para representação de esquemas elementares para demonstração. Né? Então, a gente nem vai esquentar muito a cabeça com multifilar. Vamos pensar no esquema unifilar, que é o que a gente vai usar. Tá? Então, veja bem. Tá? Primeira coisa, eletroduto embutido no teto ou parede. Tá? Bom, então vamos entender primeiro o que é um eletroduto. Tá? Eletroduto é um duto onde você passa fio por ele. Tá? Conduíte. O símbolo que mais se utiliza nos eletrodutos, tá? É esse aqui. Deixa eu abrir o livro, porque esse daqui é o que eu falei, né? É um resumo, tá? Não consta todos os símbolos, mas eu vou pegar o do livro, que o livro nosso tem tudo. Um minutinho só, deixa eu pegar aqui a simbologia no livro. Atenção. Atenção. É, vou ter que andar com o livro inteiro, porque no índice não dá para saber. Tá. Com F.
Então, vamos pegar. Bom, então, ó, eletroduto embutido no teto ou na parede de diâmetro de 25 milímetros. É um fio com esse símbolozinho aqui, ó, como se fosse um pezinho, né, com a perninha, e daí você anota o diâmetro, tá? Se for no piso, a linha não é contínua, é uma linha tracejada. Beleza. E o diâmetro? Ah, tem eletroduto de diâmetros diferentes? Sim, você vai indicar o diâmetro aqui. Tem eletroduto de 25 milímetros, tem eletroduto de 30 milímetros, tem de 35 milímetros, tem de 45 milímetros. Tá? Beleza. Tubulação para telefone. Tubulação externa para telefone. É como se fosse uma linha de cota, né, com um pontinho. Tá? Tubulação para telefone interno. Tá? Ah, tem que prever tubulação para telefone interno e externo. Então, hoje ninguém mais tem telefone fixo, tá? Mas o pessoal usa essa tubulação para passar rede local, tá? E daí você diz assim, poxa, mas eu não estou entendendo. Então, existe eletroduto embutido no teto ou no piso? Eu não posso passar o fio de telefone pelo eletroduto? Não. O eletroduto já está dizendo, é eletroduto, é para passar fio de eletricidade. Ah, mas e se eu passar o fio de rede junto com o fio de eletricidade? Pode dar problemas. Quais problemas? A rede pode não funcionar. Porque, como a gente já discutiu, um fio, quando tem corrente elétrica passando por ele, ele produz uma onda eletromagnética associada a essa variação de corrente. Foi isso que a gente viu. Se você coloca um cabo de alta frequência, que é o caso de uma rede Ethernet, aquele cabinho azul, junto, do ladinho de um fio dentro de um eletroduto, o que vai acontecer? Tá? Ou a rede de alta frequência vai induzir, tá, ruído no fio de eletricidade, ou o contrário. Tá? E daí, quando essa rede de eletricidade, que é uma tensão maior, né, inclusive mais alta, tá? Que é 127 volts ou 220 volts, né, a 60 Hz, e influenciar no teu cabo de rede, o que vai acontecer? Bom, não vai, em princípio, influenciar na parte de comunicação. Por quê? Porque a comunicação da rede ela é feita a uma frequência muito mais alta do que 60 Hz. Tá? Entretanto, vai aumentar o ruído. Né? Vai ficar com 60 Hz, tá? Constante, vamos dizer assim, no cabo de rede. Tá? E se isso acontece, tá? A tua rede para de funcionar não por causa da comunicação da rede, mas pelo ruído que ela está sofrendo com relação aos 60 Hz do cabo de luz ali, de força que você colocou do lado. Tá? Então, prevê-se, tá, em projetos bem feitos, tá, tubulação para telefone, tubulação para telefone interno, para rede, no caso, e tubulação para campainha. Tá? Som, anunciador ou outro sistema. Por exemplo, então se você pegar um um projeto, tá? Que esse daqui, ó, não tem nenhum fio, né? Tá? Mas você pode pegar um projeto que tenha uma ligação, por exemplo. Cadê a forma? Esse daqui. Vai. Tá. Oh. Tá.
Deixa eu colocar em vermelho, para ficar bem destacado. Talvez vou aumentar um pouco a espessura, tá? Olha só, são dois pontos, tá? Então você vai fazer uma ligação, de repente, de um quadro, tá? Para um ponto de rede, sei lá onde aqui. Tá? Então você vai pegar um projeto que vai ter uma linha tracejada com dois pontinhos. E daí, obviamente, você vai ver que é a tubulação para telefone interno. Tá? Beleza. Condutor de fase no interior do eletroduto. Então, o que, que acontece? Ó? Aqui a gente tem eletroduto, né? Então, num projeto bem realizado, o cara coloca o eletroduto. Eletroduto. Então, eu sei que é o eletroduto embutido, tá? No teto, concorda? Porque a linha é contínua, tá? Só que, assim, nesse eletroduto, tá? Eu vou indicar, por exemplo, tá? Que eu tenho uma fase, tá? Por até aqui do lado, uma fase, tá? Vou indicar que eu tenho um neutro, opa, uma fase, um neutro, tá? E vou indicar que eu tenho um retorno. Ah, eu não sei o que é retorno. A gente vai ver o que é retorno daqui a pouco. Primeiro, a preocupação é só a gente entender a simbologia. Por quê? Porque uma vez entendida a simbologia e como que o negócio se procede, tá? Daí a gente consegue fazer qualquer coisa. Então é isso. Olha só, eu tô ligando. Isso daqui, na realidade, é um eletroduto embutido, tá? E por dentro do eletroduto, eu não coloquei ainda a espessura, né? Eu não sei, eu vou colocar uma letrazinha lá, que é o pezinho. Aí a gente vai entender. Ah, César, mas aí você está desenhando com. Sim, eu estou desenhando com a ferramenta que eu tenho, né? E a ferramenta que eu tenho não é a ferramenta mais indicada para se fazer um projeto, tá? Um projeto, um projeto elétrico, tá? E eu não sei nem escrever o diâmetro aqui. Juro que era para ter um negócio mais fácil aqui. Esse teto aqui mesmo que serve.
Beleza. Então, beleza. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um eletroduto que eu sei que já está embutido no teto ou na parede, diâmetro de 30 milímetros. Tá? Sei que por ele vai passar um condutor de fase, um condutor de neutro e um condutor de retorno. Tá? Legal. E aonde que eu vou colocar isso daqui? No meu projeto. Onde? Essa aqui é a questão crucial. Nossa, tá horrível, né? Tá. Por exemplo, geralmente o condutor sai de um quadro, que a gente não viu o símbolo ainda, mas isso daqui é um símbolo de um quadro de distribuição, tá? E vai para uma lâmpada com todo esse negócio aqui. É horrível. Não, não, é assim, não é a melhor ferramenta para fazer isso. Aliás, então espera um pouco aí que tem um negócio que eu vou passar para vocês. Tá? Nossa, a Carol tem uma casa estranha. Foi você, né, Carol, que falou do interruptor do corredor, não foi? Interruptor do quarto é na cozinha, do outro lado da casa. Então, né? Imagina você, assim, então, imagina se você pega um projeto, né, desenhado com algo desse tipo, assim, né? Dá até agonia, né? Então, só que assim, você tem que pensar, né, que se você estiver no escritório e você está vendendo o teu produto, né, que é exatamente o projeto, pô, imagina o que não vai acontecer com o teu escritório. Quando, né, horrível. Então, é só por isso que a gente tem que aprender essas coisas, para a gente não passar vergonha, tá? E daí o que eu queria dizer para vocês, só um minutinho, que tem um site, tá? Que dá para você fazer o projeto elétrico online. Só não sei onde que está isso daqui. Deixa eu achar aqui no meu negócio aqui. Deve estar preto para vocês aí, né? Não se preocupa não. Alguém quer ir conversando comigo para não ficar sozinho aqui nessa empreitada? O Paulão não está nem conversando comigo mais. Preguiça de falar. Normal. Pós-feriado, né, Paulão? Feriado? É, Pós-feriado, é exato. então, ontem para mim foi feriado, filho. Beleza, né? E Conseguiu foi para descansar. amanhã também. Viu? O professor, esses símbolos aí que eu estou vendo nesse desenho, nesse projetinho aí que está mostrando, eles não são meio antigos, não? Ou Totalmente. hoje? Totalmente. Totalmente. Porque Não é os mais que eu é. vejo hoje em dia são totalmente diferentes desses aí. Totalmente. Então, por isso que eu abri o livro aqui, ó. Deixa eu pegar o do livro. É que eu estou fazendo três coisas ao mesmo tempo, né? Estou tentando procurar o site para fazer o negócio. Você mostrou naquele projeto que você mandou para a gente, para que a gente faça, um exemplo de um modelinho com vários simbologias lá. Sim, então. Aí aqueles são mais atualizados. O do livro que eu tenho aqui, ó. Chave fusível, interruptor simples. Tá. Ó, só para vocês terem ideia. Você está preocupado com o interruptor, né? Olha que interessante.
Tá? O que o cara usa é esse símbolo aqui, o S, né? Tá? Só que a gente está usando esse desenho aqui, ó, esse símbolo agora. Tá? Interruptor paralelo. O que que é o interruptor paralelo? É aquele, exatamente aquele que a gente consegue acender a lâmpada em dois locais diferentes. Tá? Tomada, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Tá? Ah, então, daí vem aquela dúvida, né? Você fala assim, poxa, a própria norma, ela permite que a gente use ou essa simbologia, ou essa, tá? Ou essa simbologia, ou essa, tá? Ou essa simbologia, tá? Por exemplo, ó, tomada bipolar em contato, 2P mais T em parede ou rodapé, tá? É isso daqui. Só que se eu quiser uma caixa de passagem, tá? Eu tenho que colocar caixa de passagem também, além da tomada. Então eu tenho que colocar isso com isso. Olha só que interessante. Ponto trifásico, tem que colocar isso. Ponto de ligação de equipamento, é um quadrado. Tá? Então, o mais correto, deixa eu ver aqui no livro, inclusive, tem que pegar a norma, é isso que eu queria. Eu queria pegar o site, porque no site a gente já consegue ter uma ideia mais. Pega lá. Então, novo. Acho que a aula de hoje é uma aula chata pra caramba, né? Para falar a verdade, né? Então, o que de novidade a gente tem que ver nisso daqui, além dos símbolos, tá? Porque símbolo é símbolo, né? O que é mais importante, por exemplo, ó, nesse caso, ponto de luz incandescente no teto é uma bolinha com, com um traçadinho, ou um X. Então, se a gente vê nesse desenho aqui, ó, tá? O cara colocou uma bolinha. Então, uma bolinha não está conforme, tá? Isso daqui, tá vendo? Mas esse é um ponto de luz incandescente embutido, desse jeito. Arandela, como que você vai simbolizar uma arandela na garagem? Tá? Você tem a parede, você tem que pôr uma bolotinha assim, tá? Daí, qual que é a última versão do livro? O cara aqui,
Deixa eu colocar aqui no início. Aqui. A versão do livro que eu tenho aqui, ele usa isso daqui. Só que ele faz um alerta aqui, dizendo que não existe um consenso. Os caras, por problemas ético-culturais e políticos, né, nem as normas brasileiras conseguiram chegar a um consenso a respeito da simbologia ser utilizada. Daí, ela dá essa abertura para você fazer de duas maneiras diferentes. Tá? Mas vamos ao site. Desculpa aí. Sites de projeto. Site de projeto. Curiosidade. Nossa, aula péssima hoje. Meu Deus do céu. Eu tô até com vergonha, para falar a verdade. Esquenta a cabeça, professor. Ah, eu esquento sim, cara. Que isso. Não era para demorar tanto para achar as coisas assim. Ó, então tá. Vamos ver se esse cara aqui. Eu achei no Google. Será que é pago isso daqui? Tá. Alguém já usou, talvez alguém que trabalha em algum escritório já tenha usado esse cara aqui, ó. O Oca. Não, professor, eu nunca usei. Tá? Eu não entrei no site ainda. O que eu tinha aqui era totalmente grátis. Esse daqui eu não sei. Pelo que eu pesquisei, ele é excelente. Eu baixei a versão grátis dele para tentar fazer o projeto. Aham. E Esse Oca. até que ele falou, pode parar, porque agora daqui para frente você tem que pagar. Ah, é Aí eu, legal ele, né? Ele aí eu vem. desinstalei. Mas ele é muito bom, ele é mais fácil para usar do que o SketchUp. Aham. E Só que, a simbologia desse daí? Que eu não conheço esse Oca. na verdade, eu não cheguei nessa parte de simbologia porque ele travou antes. Eu estava tentando, só desenho em paredes, fiz a planta baixa e aí ele falou que não. Ele é 3D, igual o SketchUp mesmo. Só que eu achei ele mais fácil para mexer. É.
O problema todo é assim, né? Softwares, a gente tem um monte, né? Mas eu peguei o jeitinho lá de mexer lá no SketchUp. E aí eu peguei em cima de um projetinho de exemplo e fiquei desenhando os símbolos. Olha, eu não estou fazendo propaganda do cara aqui, não, mas é que é o único que tem aqui que eu achei agora também. Como ele. Planos e preços, deixa eu ver aqui. Caraca, filho. Não vou aconselhar nenhum de vocês a fazer compra de software para fazer isso daí, não, tá? Falei, dá para fazer até no Excel, se for o caso. Tá? Mas é assim, como a gente tem que passar as informações, né? Vou deixar aí, ó. Hoje, tá? Bom, mas daí o que que acontece? A gente tá legal, a gente tá falando. No final não falamos nada. A minha aula foi uma porcaria e eu não consegui passar a informação que eu queria, tá? Por quê? Porque a informação, nem o cara que fala, nem a norma é precisa, né? A norma, ela deixa você fazer de um jeito ou de outro. Então, você escolhe o que você quer fazer, né? Mas o problema é o seguinte, você escolher, tá? Onde você quer colocar as coisas, né? Deixa eu pegar um zoom aqui nesse cara aqui, talvez ajude a gente a entender melhor aqui. Bom, fiquei com vergonha hoje. Beleza. Então, olha o que acontece aqui, então. Se a gente pegar qualquer uma ligação aqui, por exemplo, ó, esse símbolo a gente não viu, mas esse símbolo é do quadro geral. Tá, espero que esteja dando para vocês. Tá? Esse é o quadro geral. Tá? E a gente vê aqui, ó, uma linha contínua que liga esse quadro geral até esse ponto aqui, essa bolinha, né? Tá. O que essa bolinha quer dizer para a gente? Essa bolinha quer dizer o seguinte: é uma caixa de teto, de lâmpada e passagem. Onde você vê isso daí? Na simbologia. Tá. E existe um duto que sai aqui, ó, dessa caixa, sobe a parede, passa embutido no teto e vem nessa caixa aqui, tá? E por esse duto, que não dá para ver qual que é o diâmetro dele aqui, tá? Ele puxou um pontilhado aqui, ó, e colocou tudo isso daqui.
tá? Então tem fase neutro, fase neutro, fase neutro, fase A, B. Isso daqui é um retorno, ó, e um retorno, tá? Esse é o retornozinho. Beleza, então, legal. Então a gente sabe que existe um duto embutido que vem daqui para essa caixa de distribuição. E nesse duto aqui vai passar todos esses fios aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, se vai passar 9 fios nesse duto aqui, tá? De acordo com o projeto das demandas que a gente fez, a gente calculou o diâmetro dos fios, tá? Que vai depender das potências que a gente vai colocar aqui. Por exemplo, isso daqui é um lugar onde tem 160 watts de iluminação. Como que eu sei? Porque eu estou vendo aqui, está escrito 160 em cima. Tá? Beleza. E, olha só, tem um interruptor nessa parede, tem um interruptor nessa parede, tem um interruptor nessa parede, na realidade dois, tá? E outro aqui, ó. Um é interruptor, isso é tomada e isso é interruptor. E daí o tipo do símbolo, dá uma olhada, que tem até a altura que ele está, que não está aqui. Tá? Ou seja, o projeto, então, nada mais é do que você saber quantos fios passa por um eletroduto embutido. Você tem que saber se o diâmetro do eletroduto comporta a quantidade de fios que você está passando, porque muitas vezes você projeta um eletroduto de 25 milímetros, mas aí você começa a colocar tanto fio aqui, porque você quer colocar duas lâmpadas, não sei o que lá, e daí esse eletroduto principal aqui, ó, ele teria que ter um diâmetro maior, porque ele não comporta tudo que é necessário. Esses eletrodutos que são embutidos também, porque é uma linha contínua, e é embutido no teto, tá? Eles também têm fios, ó, tem fios que passam por ele, tem um retorno fase neutra. Retorno fase neutra, tá? E aqui, ó, a gente sabe que esse símbolo é uma tomada de uso geral, tá? Que está numa altura determinada já por causa da simbologia usada, que é diferente desse aqui. Tá? Bom, então, no projeto, quando a gente vai analisar, o eletricista que vai fazer a distribuição, tá? Vendo isso daqui, ó, ele sabe onde tem os eletrodutos, né? Que está ligado de onde para onde, tá? E ele sabe a quantidade de fio que tem dentro do eletroduto. Tá? Se esse cálculo não for bem feito, significa que a gente não vai conseguir passar a quantidade de fios que devem ser calculados, devem estar disponíveis naquele determinado eletroduto. Daí o que é pior, né? Que nem a gente pega uma situação que nem da casa da amiga da Carol. Desculpa, Carol, estou usando você como exemplo, tá? Quer dizer, a sua amiga, no caso, né? Que o projeto não foi muito bem elaborado, tá? O problema é que quando esses projetos não são muito bem elaborados, imagina que a gente queira corrigir, tá? A gente queira corrigir. Só que assim, você já está com a alvenaria feita, né? Você está com o eletroduto passado no teto, tá? E não adianta você passar mais fios por um eletroduto que eventualmente não tenha sido nem projetado para aquilo, tá? Os eletrodutos, a gente vai ver que eles têm diâmetro correto e têm quantidades corretas de fios que você pode passar no eletroduto. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Outra coisa que é muito comum também, e a gente não se apega para isso, daí a dica de projeto, é assim, quando você está com o eletroduto no teto, ele não pode fazer uma curva de 90 graus, tá? Porque quando você for... Meu dedo não fica 90 graus. Sim, reto.
Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque quando você vai passar fio por dentro do eletroduto, mesmo se ele seja daquele corrugado flexível de plástico, se ele estiver fazendo curvas de 90 graus, você não consegue passar os fios, porque eles enrolam por dentro. Tá? Mesmo com aquele guia, né? Que geralmente o eletricista passa um guia, né, da tomada para o fio, para depois puxar o fio. Então você tem que evitar isso daí. Outra coisa que se verifica no projeto, tá? É você fazer curvas de 90 graus assim em paredes, tá? Por exemplo, olha só, eu tenho uma caixa aqui que vai distribuir tomada e tomada, tá? Legal. Agora, se eu quiser colocar uma outra tomada nesse lugar aqui, onde eu estou com o meu mouse, eu não posso extrair daqui e fazer isso daqui. Eu fiz isso na minha residência, me arrependo até o último. Por quê? Porque você vai fazer uma curva de 90 graus aqui. Tá? Então, é possível? Só que o coitado do eletricista, ele vai sofrer muito para passar fio, uma curva de 90 graus. Tá? Então, às vezes, né, o melhor, né, na realidade, é você fazer o negócio certo da primeira vez, né? Tá vendo? Ó, tem uma tomada que vem para essa parede, ó, eletroduto do teto. Que vem para essa parede, outro eletroduto do teto de uma caixa de passagem, centralizada aqui no quarto. Bom, e aqui a gente não está dando para vocês verem, mas isso daqui está com 100 watts, tá? 100 watts de potência essa lâmpada aqui. Olha só, para iluminação de quarto, beleza, uma lâmpada central de 100 watts é mais do que suficiente, tá? Porém, se eu pegar uma sala como essa aqui, ó, tá? Que eu não sei nem qual é a metragem, mas ela tem até uma parede aqui dividindo, né? São dois ambientes. Talvez essas duas lâmpadas de 100 watts aqui não forneçam a iluminação necessária que eu preciso por norma, né? Para a gente ter numa sala desse tamanho. Por quê? Porque o tamanho do cômodo determina a quantidade de iluminação que eu preciso, determina a quantidade mínima de tomadas que eu tenho que ter e determina também o tipo de utilização do cômodo. Então, se a sala é uma coisa, se a cozinha é outra coisa. Essa cozinha aqui, ó, ela está bem mais iluminada do que do que a sala. Aqui eu tenho 160 watts, aqui eu tenho duas de 100. Você fala, mas as duas de 100 são 200 watts. Mas olha a área dessa sala para 200 watts e olha a área que eu tenho para a cozinha. Sem contar que a quantidade de iluminação para a cozinha tem que ser maior. Tá? É que não temos aqui, mas eventualmente a gente podia ter uma sala de TV, né? Podia ter um escritório, né? São todas coisas passíveis de se calcular, de se entender. Beleza? Bom, daí o que vai acontecer? Tá? A gente só comentou algumas coisas sobre a simbologia. Eu vou passar para vocês esse paper de simbologia e vou passar também as páginas do livro do Cotrim, que é aquele livro básico que eu mostrei para vocês, que eu utilizo, tá? E quando vocês forem fazer os projetos, por gentileza, né, levem em consideração a simbologia mais moderna, vamos dizer assim. Bom, que obviamente vai ser função de análise, tá? Aí, no caso, a simbologia que a gente vai usar tem que ser essa do livro que vai ser apresentada, ou você pode pegar a norma na internet e ver quais são os símbolos que então, hoje estão... eu sugiro que utilize a norma, a última versão, tá? Eu vou até fazer download dela, tá? E passo eventualmente para vocês. Tá legal?
Bom, eu vou parar a gravação, mas eu vou continuar na sala ainda, tá? Essa aula, para mim, foi uma aula praticamente perdida, né? Porque não deu para evoluir muito, não. Perdida não, né? Estou com vergonhas. Vergonhas alheias.